Estamos de volta aqui, né, com nossa última entrevista dessa série de entrevistas que nós fizemos aqui na TV FIT, com inúmeros artistas participantes do festival dessa edição de 2012. A gente aqui hoje, né, para finalizar, conversando aí com Marcelo Bones, Rodrigo Barroso, para entender um pouco como que funciona, né, criar um festival, fazer um festival. E aí, Valmir, tem mais pergunta aí? Bom, eu estava pensando aqui, da gente ouvir dos coordenadores, em relação a... Existe um núcleo brasileiro de festivais internacionais de teatro, né? E uma das últimas reuniões desse núcleo, no início desse ano, colocou em xeque assim, uma questão de falta de políticas públicas para festivais de teatro, como se demandasse ao governo brasileiro, ao Ministério da Cultura talvez, pensar nesse sistema brasileiro, nesse calendário nacional que existe hoje de festivais em vários estados, em períodos diferentes, enfim. Queria ouvir um pouco das percepções de vocês, pensando talvez naquela palavra que está se falando muito hoje, sustentabilidade de um festival, os desafios da captação de recursos. Apesar de ser um festival público, ele tem possibilidades de potencializar e de se viabilizar através de recursos privados também, né? Depois eu acho que o Marcelo pode falar um pouco sobre o núcleo. O Marcelo, eu acho que foi uma pessoa central nessa história, na criação, na gênese do núcleo de festivais. Mas eu posso falar, dizer o seguinte, que as dificuldades são inúmeras, né? Como você lembrou, Valmir, é um festival público, portanto, ele tem a cobertura de recursos públicos municipais. Para o desenho desse festival, para a realização desse festival, nós inscrevemos o FIT nas várias possibilidades de lei estadual, lei federal, e por uma razão fortuita, né, por uma contingência de mercado, nós não captamos recursos na lei federal para fazer o festival. Poderíamos tê-lo feito quase que no limite do custo global desse festival. E eu digo razão fortuita porque o mercado de patrocínio, eu acho que ele está se reorientando. São mais de 20 anos de Lei Rouanet. Então as empresas criam seus próprios editais, você tem outros modos operandi que são intervenientes aí na busca desses recursos. Mas não obstante isso, e aí cabe salientar, a gente está tendo para este festival 3 patrocínios, na verdade, importantes, né? A Petrobras, mesmo não incentivando por lei Rouanet, ou seja, não está contribuindo com recursos incentivados, mas está fazendo um investimento direto. O mesmo se aplica aos Correios, que é nosso patrocinador, que também não faz por lei de incentivo, mas com investimento direto. Então, acho que vale ressaltar, sublinhar isso. A Oi, que incentiva pela lei estadual, e a Funarte, que nos apoia, como apoia as outras cidades que fazem festival. Então, esse festival, o FIT 2012, ele é custeado hoje, eu diria que 80% dos recursos que bancam esse festival são recursos do Tesouro Municipal, da Prefeitura de Belo Horizonte, e 20% são recursos de patrocinadores. Por ser um festival público, né, seria desejável, mas né, isso eu não consigo imaginar como é que nós vamos chegar nesse ponto, dele ser um festival sustentável. Então, a receita que o festival gere, que é a venda de ingressos a preços populares, ela cobre aproximadamente 4,5% da despesa do festival. Então, a receita de bilheteria nossa, ela é muito pequena, né? Ela sequer chega a pagar os cachês dos grupos que aqui se apresentam. Então, se ele não é sustentável e se ele tem um desembolso, né, maior, expressivo do Tesouro Municipal, por outro lado, a gente sabe da importância, e eu não vou falar da importância cidadã, que já foi explorada aqui, ou simbólica de um festival de arte, mas da dimensão econômica, né? O FIT, ele gera empregos diretos, gera empregos indiretos. Ele projeta o nome de Belo Horizonte fora, né, do estado e fora do país. Então, isso é um capital difícil de mensurar e é importante para a cidade essa internacionalização. A movimentação turística que se dá na cidade, de pessoas que vêm de outros estados e até de outros países para assistir, para acompanhar o festival. Então, acho que essas dimensões todas elas têm que ser consideradas para a gente não achar que, por não ser sustentável, ele tem que deixar de existir. Os mais puristas podiam pensar nisso, né? Jamais será o objetivo nosso fazer um festival de teatro sustentável. A questão que você levanta... Não, mas antes disso, esse eu acho que vai ser um estudo de caso. Um festival desse tamanho que não tem patrocínio da Lei Rouanet. Acho que isso é muito curioso, isso a gente tem nesse momento uma configuração aí muito interessante. Eu falo isso um pouco por acompanhar e ter acompanhado muito de perto todo o debate que foi muito intenso e quase visceral
que foi feito no governo federal, gestão do Feira, sobre a questão da Lei Rouanet. Eu participei, eu era, né, diretor de artes cênicas da Funarte e fui chamado pelo Ministério para participar desse debate e atuar nesse debate, nessa discussão. E eu acho que isso, de alguma maneira, a gente está tentando entender hoje. Existe uma lei hoje no Congresso que está sendo discutida, debatida pelos congressistas, que é o Procultura. E eu acho que é importante a gente acompanhar e até fazer essa relação com o Festival de Belo Horizonte, que nesse momento não tem nenhuma participação desse mecanismo de incentivo que é a Lei Rouanet. Te cortando é porque eu lembrei de um fato que eu acho que merece ser sublinhado aqui, porque nós teremos nessa semana, nos dias 19 e 20, uma discussão que é mais uma atividade especial do festival, que são as rodadas de conversa, as rodas de conversa. Rodas de conversa. As rodadas são de negócio, as rodas de conversa. Para discutir exatamente o assunto que vocês abordam. Vamos no dia 20 ter a presença do Denilton de Menezes, que é o secretário nacional de Fomento, que vai trazer para a gente um pouco do que se pensa hoje, inclusive de reformulação do financiamento das artes cênicas. Então, acho que essa demanda do núcleo de festivais, teremos aqui vários representantes do núcleo em Belo Horizonte, essa discussão também é perspectiva de se tentar garantir recursos mais expressivos, né, e mais, enfim, um montante maior de recursos financeiros para garantir a viabilidade dos festivais. E no dia, como a gente sabe também que... E lembrando aí no caso que os 2 dias o tema é economia da cultura, né, Rodrigo? Isso. Mas cada dia dando um foco diferente aí, né? Pois dessa é. questão do financiamento. Isso, Gisele. No dia 20, então, teremos a discussão do financiamento público, né, mas não podemos achar que o poder público sozinho dá conta de bancar as artes. A gente não está falando de teatro, a gente está falando de todas as linguagens artísticas, né, e desse objeto cultura, que é um objeto fluido, um objeto que se modifica, que cresce. Vamos ter no dia 19 uma conversa que é o financiamento privado, quais são os mecanismos que estão postos hoje, quais são as empresas que, mesmo com o advento das leis, ainda aportam recursos diretamente para a cultura. E, para além desses mecanismos, como é que os grupos hoje conseguem fazer um financiamento coletivo de projetos, né? Vamos trazer essas experiências para Belo Horizonte. Então, o tema Economia da Cultura nas duas